Olá, excelentes, tudo bem? Fundos imobiliários que pagam dividendo e yield maior que a taxa Selic. Nesta aula eu vou trazer para você um estudo de 3 FIIs que estão pagando dividendo e yield maior que a taxa Selic. Então, pega aí papel e caneta porque você vai aprender não só quais são estes FIIs, mas também os principais fundamentos que você precisa analisar. Então, eu preparei uma planilha didática para você poder acompanhar comigo esta aula, ok? Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, canal que investe em você. Então, bora lá direto ao ponto. Nesta aula, acompanhe comigo, vamos fazer uma análise aí de 3 fundos de papéis. O RBR, tá? Um fundo aí de papel, um fundo que já está aí há 4 anos. O REC, Recebíveis Imobiliários, um fundo que já está aí há 5 anos, também no segmento tipo de papel. E o Fator Verita, também um fundo já mais velho, um fundo com 12 anos, e também um fundo de papel. É importante considerar que, neste momento, estamos com a projeção com base no relatório Focus de queda da taxa Selic para os próximos anos e, muito provavelmente, o dividend yield destes fundos imobiliários tendem a cair. Mas, no momento, estão pagando aí o acumulado nos últimos 12 meses bem acima da taxa Selic. Então, por isso, vamos fazer um estudo didático aqui destes 3 fundos imobiliários para você. Lembrando que estes fundos imobiliários estão dentro da nossa carteira recomendada de fundos imobiliários, disponíveis gratuitamente para os nossos alunos do curso de ações do Clube do Tesouro e também para os alunos de fundos imobiliários. Então, essa carteira com mais outros fundos, guia de recomendação com mais de 50 fundos analisados, com compra, venda e neutro, estão disponíveis para você. Procure aí na sua sala de aula. E um outro recado importante que eu tenho para você que vai acontecer no dia 29 de outubro, o meu workshop Primeira Ação. Serão 4 horas de um evento ao vivo, online, comigo, onde você vai receber também 3 meses de carteira recomendada. Todo este conteúdo que eu vou te ensinar, se você tem alguma dúvida e ainda não se inscreveu, tá? O link está na descrição. Você que é aluno do Clube do Tesouro, preste bastante atenção, que você já tem como bônus esse workshop lá dentro dos nossos módulos, dentro das nossas trilhas. Este workshop é um bônus para você. Se você não é aluno do Clube do Tesouro, o investimento é de apenas R$ 49,00. As matrículas estão abertas para você aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Analisando os fundamentos destes 3 fundos imobiliários, o RBR, o REC e o Fator Verita, tá? Então, o primeiro ponto é analisar aqui o dividend yield. Eu disse para você que eles estão pagando mais do que a taxa Selic. Ponto importante para você analisar. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade no futuro, ainda mais que estamos falando de um ativo de renda variável, que é um fundo imobiliário que se enquadra dentro da classificação de renda variável. Então, o RBR 14,01%, o REC 16% e o Fator Verita 14,98%. Então, nos últimos 12 meses, estes FIIs trouxeram aí, pagaram para os seus cotistas, tá? Dividend yield acima da taxa Selic, tá? O preço sobre o valor patrimonial, que é importante na hora de você, investidor iniciante, olhar este fundamento para saber se aquele FII está caro ou barato. Recomendado que o PVP, um preço sobre valor patrimonial, esteja entre 0,9 e 1,10. Então vamos ver como está o desempenho, os fundamentos destes 3 fundos imobiliários nesta análise, tá? 0,95, tá? Um PVP, 5% descontado, 9% descontado para o REC e o Fator Verita justo, né, 1,01. Então, todos estão ali dentro de uma margem considerada ideal para aquele investidor entrar, ou seja, um fundo está relativamente barato. O tipo, a gente já falou que são os 3, são de papéis, tá? Lembrando que na sua carteira de fundos imobiliários, como eu sempre ensino nas mentorias para os nossos alunos, é importante, né, que você diversifique em pelo menos 5 setores. Um desses setores são os fundos de papéis, mas pode ter aí os fundos de lajes corporativas, logística, shopping, fundo de fundo, tá? Então você pode criar pelo menos 5 setores, tá? Não entre nessa, eu comprei um fundo
e tá legal, e aí depois este fundo cai. O que que acontece? Então tenha sempre a ideia da diversificação da sua carteira de investimentos, tá? A valorização nos últimos 12 meses. É importante que você lembre que estamos falando de ativos de renda variável, tá? E aí ele pode ter uma valorização ou queda. Neste caso, tá? Observe que o RBR perdendo e desvalorizando em 7,72%, o REC valorizando em 12,95% e o fator Verita em 14%. Isso é ponto importante porque você está comprando ele descontado, então você está comprando ele desvalorizado com a possibilidade de uma valorização para o futuro. Então isso é um ponto importante para você, investidor iniciante. Sempre lembrando que é bom comprar barato para depois na frente, caso você queira vender mais caro. Número de cotistas, 120 mil, 175 mil e 111 mil, respectivamente. Então, temos um número muito considerável de cotistas. Então, não é aquele FII que só poucas pessoas investem. Então, muito provavelmente, você tem um destes de fundos imobiliários na sua carteira. Depois você conta aqui nos comentários quais destes fundos você já tem na sua carteira ou pretende colocar, tá? Tipo de gestão, todos os três gestão ativa. Um outro ponto também importante para você, tá? Que está principalmente iniciando. Liquidez diária, 26 mil, 66 mil e 42 mil negociações em média por dia de cada um destes FIIs. Então, é um ponto importante também que você precisa analisar e parabéns aí, esses fundos estão sendo bem negociados diariamente. Então, você não precisa se preocupar caso você queira vender, tá? A não ser que você tenha, né, mais de 26 mil, 66 mil, 42 mil cotas destes fundos e queira vender todos eles no mesmo dia, e talvez você não consiga, tá? Mas se você está iniciando aí, se preocupar não, que tá tranquilo, tá? Taxa de administração é algo que a gente tem que olhar sim, tá? 0,2, 0,2 e 1%, então do fator Verita é um pouco mais alta, e aí você tem que ver também se vale a pena pagar uma taxa de administração alta para ter um dividend yield um pouco mais alto, tá? E então é um ponto que você deve analisar sempre com cuidado. Claro que é sempre bom pagar menos taxa de administração. No entanto, não faz sentido eu pagar uma baixa taxa de administração e eu ter baixo dividendo. É preferível pagar uma taxa de administração justa e ter dividendos justos e altos, é claro, né? A taxa de performance é caso o fundo bata aquele benchmark, se ele existir, então vai ter um percentual que o fundo ganha a mais. No caso do RBR, tem 20% de benchmark. Acima do benchmark, então, na hora que ele bater o benchmark, 20% daquilo que ultrapassar fica para a gestora administradora, tá? Enquanto o REC e o fator não existe. Já o preço teto, tá? O preço teto aí do RBR de 108, tá? 102 para o REC e 111. Então, aqui trazendo dados da nossa carteira também de investimentos com base no preço teto dos nossos analistas parceiros. E aí, você tem que o upside, né? Comparado com a data que eu fiz esta aula para você, muito provavelmente no dia que você estiver assistindo, pode ser que tenha uma pequena diferença. Então, o que é um upside, tá? Up é mais, é o percentual que você tem de probabilidade de ganho comprando um ativo mais barato e para vender no futuro mais caro. Ou seja, é uma margem de segurança. É como se você olhar na tabela FIPE de um carro e tá lá, olha, este carro vale 100 mil. E aí você está comprando ele por 90. Então você tem 10 mil ali, tá? De margem de segurança caso você queira vendê-lo um pouco mais caro no futuro, tá? Então se você tem uma margem maior, isso traz mais segurança. No caso do RBR, nós temos aí 18,68% de upside, de possível valorização até atingir o preço-alvo, o preço-teto dele, o REC 15,42% e o fator 17,82%. Então, com base nessas informações, é hora de você começar a estudar quais fundos imobiliários vão entrar na sua estratégia de investimento, na sua tese, porque não adianta você receber planilhas, receber carteiras recomendadas, se você não tiver uma tese, uma estratégia pessoal de investimentos, tá? Então, se você tá com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!